Bom, vamos ao nosso último assunto de hoje, tá? A Titia Jaque falou errado no vídeo anterior, falou pirâmides alimentares. O nome correto é pirâmides ecológicas, tá? Desculpem que é o cansaço. Bom, e o que é, né? Qual a definição de pirâmide ecológica? É a representação gráfica do fluxo de energia e de matéria ao longo da cadeia alimentar. Nós temos 3 tipos de pirâmides ecológicas: as pirâmides de número, de biomassa e a pirâmide de energia. A primeira que nós vamos falar é sobre a pirâmide de números. A pirâmide de números, ela indica o número de indivíduos existentes em cada nível trófico. E a gente pode observar que, nesse caso, essa pirâmide pode ser invertida, tá? O que seria invertida? Normalmente, uma pirâmide tem a base mais larga. Então, nesse primeiro exemplo, essa é uma pirâmide normal. Então, 100 pés de milho servindo de alimento para 15 ratos e esses 15 ratos servindo de alimento para uma cobra. E aqui nós temos 2 representações de pirâmides invertidas. Aqui há uma árvore que serve de alimento, né? Está abrigando 100 cupins e esses 100 cupins têm em seu sistema digestório cerca de 1000 protozoários. E aqui uma outra forma de representação de pirâmides de números invertidas. Então aqui uma bananeira, podem abrigar 300 drosófilas, aquelas mosquinhas da banana, e essas 300 drosófilas servirem de alimento para 100 aranhas. Aqui, né, uma outra forma de esquematizar, né, de representar, aqui mostrando a cadeia alimentar, né, o produtor é o capim, o gafanhoto o consumidor primário e o consumidor secundário o sapo. Então 5.000 pés de plantas de capim, 5.000 plantas de capim servindo de alimento para 700 gafanhotos e esses servindo de alimento para 30 sapos. E aqui uma pirâmide invertida, né? A árvore, que é o ser produtor, servindo de alimento para lagartas da mariposa, essas servindo de alimentos para o consumidor secundário, que é um pássaro insetivo, tá? Então essa árvore pode sustentar até 700 lagartas e essas 700 lagartas servirem de alimento para 20 pássaros. A segunda pirâmide é a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela vai indicar a massa corpórea em cada nível trófico. Ela leva em consideração a massa seca. Essa pirâmide também pode ser invertida, só que a gente vai ver que é só em ambientes aquáticos que ela pode ser invertida, tá? Então, normalmente ela tem a base alargada. Então, aqui o milho, o rato, a cobra, a ave e aqui o homem. Geralmente a unidade que é utilizada para a contagem dessa biomassa ou é grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado. Então, no ambiente aquático, como eu falei para vocês, a gente pode ter a pirâmide invertida, tá? Então, aqui a gente tem o fitoplâncton servindo de alimento para o zooplâncton. Por que isso é possível? Porque a taxa de reprodução do fitoplâncton é muito grande, é muito elevada. Então, eles estão sempre sendo repostos e a reposição de biomassa também é rápida. Terceiro e último tipo de pirâmide é a pirâmide de energia, que vai indicar a quantidade de energia armazenada em cada nível trófico. Nós vimos lá na aula sobre cadeias e teias alimentares que o fluxo de energia é unidirecional. E a gente tem que lembrar também que essa pirâmide nunca vai ser invertida justamente por causa das leis da termodinâmica. Então, lembrando, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada ou destruída. E a segunda lei fala que todo processo de transferência de energia há uma perda de energia útil. Então, o fluxo energético é sempre unidirecional, tá? Só lembrar aqui o seguinte. Então, aqui tem a representação de uma cadeia alimentar, produtores, consumidor primário, secundário e terciário. O fluxo de energia, nós já falamos, é unidirecional, né? Então, a energia vai passando de um nível trófico para outro, sempre diminuindo.
Só que o fluxo de matéria é cíclico. Nós vimos que existem os seres decompositores que vão fazer a reciclagem de matéria orgânica. Então, depois que todos esses animais morrem, eles vão fazer o processo, vão sofrer o processo de decomposição. E esses nutrientes, né, esses sais que são produzidos pela decomposição, eles retornam ao ecossistema. Então, aqui a gente consegue observar, né, a perda de energia ao longo da cadeia alimentar por diversos motivos, né? Perdas na respiração, nas fezes. Então, esse fluxo de energia vai ser sempre unidirecional e sempre diminuindo ao longo da cadeia alimentar. E, por último, a gente vai falar sobre dois termos que estão relacionados às pirâmides ecológicas, que é o de produtividade primária bruta e de produtividade primária líquida. A produtividade primária bruta, que é o PPB, ela leva em consideração toda a energia que a planta recebe e que ela consegue utilizar, tá? Produção primária bruta. A produção primária líquida é a energia que ela recebe, só que você tem que retirar o que ela utiliza, né, o que ela perde pela respiração celular. Então, quando você faz, né, essa diminuição, né, a produção primária bruta menos o que é gasto pela respiração, nós temos a produção primária líquida, que seria a energia disponível que vai passar para o próximo nível trófico. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos continuar a falar sobre outros assuntos de ecologia. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima.